ler no 3, bem conhecido esse versículo, pode deixar nessa versão mesmo, 1, 2, 3 e... Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Amém, queridos? Tome o seu assento e dê uma salva de palmas para Jesus. Pode dar uma salva de palmas para Jesus. Irmã Elaine, me socorra e bote água, porque o tanque aqui é... Quero agradecer o meu irmão Zé. Frango bom é frito. Uma parceria, né? Uma amizade que nasceu. E esses meninos estão o tempo todo lá. E o Zé bota mais frango do que deveria. Ele é uma bênção. É muito bom tê-lo aqui nessa noite. Que Deus possa te abençoar, sua casa, sua família. Feliz Jesus Pai para você também, Zé. Para o seu Geraldo, né? Geraldão, né? Tem uma pessoa que fica chamando outra pessoa de Geraldo. É a sua nora. O Geraldo tá vindo ali. Parece demais. É o jeito de andar. É uma bênção. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Acho que não esqueci ninguém, hein? Não? Vamos à palavra. Nós temos alguns poucos minutos. E eu tenho esse texto para tratar com vocês. Um texto maravilhoso, conhecidíssimo. E a Rebeca já colocou o tema da mensagem. Vamos ver no 3, 2, 3. O caminho verdadeiro. Você tem dúvida de que esse caminho é verdadeiro? Não. Nós estamos falando exatamente desse texto que nós acabamos de ler, aonde Jesus está dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai se não for por mim. Jesus não apenas mostra o caminho aqui, Ele está dizendo: eu sou o caminho. Ele não mostra, Ele não sinaliza, Ele fala: essa pessoa que está aqui, eu sou o caminho. Bendito seja o nome do Senhor. A primeira coisa que eu quero destacar e explorar um pouco mais, mas a gente tem pouco tempo e eu queria falar dos temas que eu coloquei aqui. A primeira coisa que eu quero destacar é que todos estão a caminho. A Rebeca vai colocar aí para poder ajudar a gente. A vida é uma estrada desde que nascemos. Você concorda comigo? A nossa vida, ela é construída por uma caminhada. Nós começamos uma jornada que passa por decisões, escolhas, dificuldades, perdas, conquistas e finalmente a vida eterna. Então, desde o nosso nascimento até o nosso último dia, é uma grande jornada. E essa jornada é feita de uma caminhada. Nós estamos caminhando. Então, nesse movimento de caminhar, muitas coisas acontecem. É uma jornada imensa de decisões, de escolhas, como eu falei, de dificuldades, de alegrias, de tristeza e por fim, finalmente, a vida eterna. Não existe uma pergunta, mas existe uma pergunta fundamental: para onde estamos indo e qual caminho estamos seguindo? Porque o fato de nós estarmos aqui, nós sinalizamos alguma coisa. Nós sinalizamos que nós queremos permanecer nesse caminho, mas será de fato que nós estamos no caminho certo? Será que todos nós aqui estamos na mesma direção, no mesmo intuito, no mesmo sentido da nossa caminhada? Você pode estar no caminho certo por muitas coisas e ainda assim estar no caminho errado para a eternidade. As nossas maiores frustrações aconteceram no meio do povo de Deus. Os adultérios, as mentiras, os rolos, as confusões, as traições, todo tipo de problema que você imagina, sempre aconteceu no meio do povo de Deus. Então, você pode até estar no caminho certo e fazendo muita coisa certa, e ainda assim não está. E ainda assim está fazendo coisa errada, ainda assim está tomando direções erradas, ainda assim está caminhando para uma eternidade que Deus não quer para você. Há pessoas que sabem o caminho para ganhar o dinheiro, sabem o caminho para construir uma carreira, sabem o caminho para conquistar muitas coisas, mas não sabem o caminho para Deus. O fato de você achar que você conhece Deus não significa que você está a caminho de Deus, a caminho do encontro com o Senhor nos ares. Foi exatamente nesse contexto que Jesus declarou: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus pregava para uma grande multidão,
e estava cercado de pessoas, e na grande maioria deles, no seu contexto, eram todos judeus. Haviam poucos pagãos, haviam poucos gentios ali. Então Jesus estava falando sempre para o povo de Deus, com a convicção que eles tinham como judeus, como praticantes da lei mosaica. Eles entendiam de fato que estavam no caminho de Deus. Jesus não disse: eu conheço um caminho, eu ensino um caminho, eu mostro vários caminhos. Não, ele não disse isso. No meio da multidão ele disse: eu sou o caminho. Ele estava ali para dissipar toda dúvida em relação ao caminho. Jesus estava trazendo ali um caminho perfeito e maravilhoso. Essa é uma das declarações mais profundas que Jesus disse. Ela chega a ser filosófica, porque você fala: eu sou o caminho, mas como assim eu sou o caminho? Do que você está falando? A segunda coisa que eu quero destacar é que Jesus é o caminho de acesso a Deus. Então nós começamos a entender exatamente o que Jesus estava querendo dizer. É o caminho de acesso, Jesus é o caminho de acesso a Deus. Disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade, a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus é o caminho de acesso a Deus. Só Ele pode levar a Deus. Jesus estava preparando os discípulos para um momento difícil. Ele havia anunciado que iria embora, e no meio do seu discurso Tomé diz: Senhor, nós sabemos para onde vai, não sabemos para onde vai, e como podemos saber o caminho? João 14,6. Se você quiser colocar, pode colocar. No 14,5. Essa era a dúvida de Tomé. O Senhor está falando que o Senhor é o caminho. Senhor, nós não sabemos para onde vai, e como podemos saber o caminho? E Jesus responde: eu sou o caminho. Ele está dizendo: não é um lugar pavimentado, não é uma estrada somente, não é um lugar riscado, separado, não é um lugar visível, é uma pessoa. Eu sou o caminho. Eu sou o caminho que vocês precisam trilhar. Bendito seja o nome do Senhor. Perceba algo importante. Tomé perguntou sobre um caminho, mas Jesus apresentou uma pessoa. Tomé queria o caminho, ele queria entender: tá, mas o Senhor é o caminho, que aspecto? E ele falou: não, eu sou o caminho. Eu estou tirando essa dúvida a você. Eu sou o caminho, eu sou essa pessoa. Essa pessoa é um caminho que vai nos conduzir à vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus se ofereceu a si mesmo, e ele tira a dúvida de Tomé. Tomé estava duvidoso, talvez como muitas pessoas que nos cercam, ficam duvidosos em relação à vida eterna, a andar com Jesus, a estar com Ele. E Jesus, de forma simples e objetiva, ele tira a dúvida de Tomé, dizendo: Tomé, fica tranquilo, eu sou o caminho. Se você estiver em mim, você estará seguro. Esteja em mim, nos meus decretos, nos meus mandamentos, nas minhas leis, nos meus estatutos, tudo aquilo que eu ensinei, permaneça nisso. Permanecendo nisso, você estará no caminho. Bendito seja o nome do Senhor. Isso significa que o cristianismo não é simplesmente seguir regras. Cristianismo é seguir Jesus. É mais do que obedecer meras regras de comportamento, de estrutura de culto, de ordenança de culto, de liturgia. Não se trata só disso. Cristianismo é seguir a Cristo e as suas ideias, os seus ensinamentos. Não é apenas conhecer uma religião, é conhecer uma pessoa. Não é apenas frequentar uma igreja, é caminhar com Jesus na sua totalidade. É andar com Jesus, é estar com Ele. Qual o sentido de Jesus dizer que eu sou o caminho? O que ele estava querendo dizer? Você precisa trilhar nesse caminho. Jesus não veio simplesmente sozinho, Ele veio acompanhado de ensinamentos. E tudo que Ele ensinou para mim e para você, Ele sendo o caminho, Ele está dizendo: você precisa andar comigo e seguir tudo aquilo que eu vos tenho falado. A terceira coisa que eu quero destacar sobre o caminho verdadeiro é que o pecado fechou o caminho, mas Cristo abriu um novo
caminho. O pecado, sim, desde Gênesis existe uma separação entre Deus e o homem. Deus coloca Adão e Eva lá no jardim do Éden, um lugar perfeito, mas a Bíblia diz que houve uma queda. Em razão da queda, do pecado, da desobediência, houve então uma ruptura, uma separação entre Deus e o homem. A Bíblia diz que Deus descia todas as tardes para falar com o homem, relacionamento. Por isso que o pecado fechou o caminho, mas Cristo abriu um novo caminho. Bendito seja o nome do Senhor. Havia uma dificuldade nisso. Aqui em Gênesis 3:24 diz: e havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor, para guardar o caminho da árvore da vida. O homem perdeu o acesso, mas aquilo que o pecado fechou, Cristo abriu novamente. Bendito seja o nome do Senhor. E agora eu não tenho mais essa preocupação, porque agora o caminho foi aberto novamente. Mas Cristo abriu um novo caminho, um caminho mais seguro. Outrora o caminho que o homem acessava, Adão e Eva tinham acesso, era um caminho seguro, mas não um caminho totalmente seguro, e por essa razão que o homem caiu, o homem pecou. Mas esse caminho que Cristo abriu, que Ele permitiu que nós acessássemos esse caminho, é um caminho seguro, porque Ele vai nos conduzir à vida eterna, e a vida eterna para sempre com Jesus Cristo. Nós não sentiremos mais dor, não pecaremos mais, não seremos mais rejeitados por Deus, nós seremos aceitos como Filho de Deus, e moraremos com Ele para sempre na eternidade. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui em Hebreus 10:19-22 declara: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemos-nos com verdadeiro coração e inteira certeza de fé. Olha a expressão usada aqui: novo e vivo caminho. O que o Hebreus está dizendo aqui é exatamente isso, que a proposta que Deus nos trouxe é uma proposta nova, novo e vivo caminho. Ele está dizendo, é algo vivo, é algo real. O caminho de Deus é algo real que nós devemos trilhar. Da onde vem toda a alegria que nós temos? Da onde vem toda a força que nós temos, irmãos? Se não vem do próprio Jesus, do Espírito Santo que habita em nós, daquele que nos conduz para o caminho, daquele que faz com que a gente permaneça no caminho, andando, mesmo ele sendo estreito e apertado, mas o Espírito Santo tem nos colocado nesse caminho, e ele tem nos dito assim: esse é o caminho, esse é o caminho, esse é o caminho. O Espírito Santo fica o tempo todo. E quando você pensa em desistir, em parar, e tantas coisas, tanto questionamento, tantas dúvidas, tantas dores, tantos conflitos, aí o Espírito Santo vai lá e fala: olha, mas Ele é o único caminho. Você vai ter muitos problemas, vai ter muita dor, vai ter muita dificuldade, mas só Ele é o caminho seguro para a vida eterna. Se nós somos peregrinos nessa terra, se nós não pertencemos a esse lugar, se a nossa vida é feita de uma jornada de caminhada, então nós entendemos por lógica que nós temos uma origem e um destino, nós temos um início e um fim. Nós precisamos continuar caminhando. Jesus é o caminho porque Ele pagou o preço para que pudéssemos voltar para Deus. Na cruz, Jesus não estava simplesmente morrendo, nós sabemos disso. Ele estava abrindo o caminho. O véu do templo foi rasgado. O que estava acontecendo ali era muito maior do que nós imaginássemos. Não era só um pagamento de uma dívida, irmãos, mas era uma reconciliação com o próprio Deus Pai. Jesus estava ali como um grande pacificador, um mediador, e Ele estava tratando esse assunto. O pecado criou uma ruptura, uma separação, e Deus ansiava pelo homem. A Bíblia diz que Ele descia todas as tardes. O desejo de Deus era se relacionar com o homem, e Ele deu prova disso. A Bíblia não diz por quanto tempo, quantas tardes Deus desceu para falar com Adão e Eva. Toda tarde Ele estava lá.
O que nos move a ver uns aos outros? O que nos move a ir na casa uns dos outros? O que nos move vir à casa de Deus? É relacionamento. O que nos move a se ver, a se falar? Relacionamento. E era exatamente isso que Deus estava em busca. E Ele envia Jesus Cristo para pagar o preço e fazer a religação novamente com o Pai. Jesus estava dizendo assim: não, vocês não podem ficar sem o contato com o Pai, já que é dia dos pais. Nós temos um Pai maravilhoso, um Pai que não vai se ausentar do abraço, do aperto de mão, do presente, da presença real, do significado importante de parceria, de estar junto e de você ter a convicção de que Ele está com você. Na ausência de um pai físico, você tem um Pai maravilhoso, o Pai da eternidade, o próprio Pai, Criador dos céus e da terra. Nós temos esse Pai, e Jesus veio na terra para fazer isso. Aqui em Mateus 27:51, eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam as pedras. Esse foi o momento que Jesus já estava agonizando, e quando Ele disse: está consumado, está terminado, a Bíblia diz que houve esses elementos, e tremeu a terra, depois que o véu do templo foi rasgado, um tecido grosso, e rasgou de cima para baixo, eram mais de 7 metros, se não me falha a memória, foi rasgado de cima a baixo. O próprio Deus rasga o véu do templo. Imagina um barulho ensurdecedor, Deus rasgando aquele tecido. E a Bíblia diz que tremeu a terra e fenderam as pedras. Lembra do domingo retrasado que eu disse que o lugar tremeu? Irmãos, Deus adora fazer o lugar tremer, para marcar aquele lugar. E esse momento a Bíblia diz que tremeu a terra, pastor Fábio, e as pedras se fenderam, ou seja, as rochas quebraram, trincaram. Os mortos que haviam sido sepultados há pouco tempo, eles ressuscitaram, todos eles, saindo das suas tumbas. O que estava acontecendo? O maior evento. O que está acontecendo? Jesus acaba de morrer na cruz. A morte dele gerou vida imediata. A terra sentiu o abalo da morte do Filho de Deus. O pagamento estava sendo efetivamente feito na sua íntegra, de forma total. Jesus pagou o preço. Bendito seja o nome do Senhor. O que isso significa? O acesso a Deus foi aberto por meio do sacrifício de Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus abre o caminho, Ele paga o preço para que nós pudéssemos acessar a Deus. É como se fosse, de forma bem grosseira, um pedágio, Márcio. É um pedágio, só que é um pedágio que a gente não pode pagar. Então você precisa ir de uma cidade para outra, a gente tem que fazer o quê? Pagar o pedágio, senão não passa. Tanto que hoje tem multa. Se você passar de forma irregular, você é multado, porque precisa pagar. Você imagina um pedágio para o céu, não tem como pagar, a dívida é muito alta, nós não conseguimos acessar o Pai. E agora não, Jesus disse: eu vou pagar o pedágio. Aleluia, Deus. E quando o pedágio é pago, o acesso é liberado. Você pode acessar, sai de São Paulo e pode ir para outra cidade tranquilamente, porque o pedágio já foi pago, o acesso foi liberado, o caminho foi viabilizado para que você possa acessar o Pai. Bendito seja o nome do Senhor. A quarta coisa sobre o caminho verdadeiro é que existem muitos caminhos religiosos, mas um único caminho para o Pai. Eu queria ficar usando o tempo todo essa expressão Pai, já que é o dia dos pais. Existem muitos caminhos religiosos, mas um único caminho para o Pai. Vivemos em uma época em que muitas pessoas dizem: todos os caminhos levam. Esse é clássico. Você vai evangelizar e ele: não, né? Nossa, irmãos, é tão difícil isso. Aí a pessoa fala: não, todos os caminhos levam a Deus, né? Aí você educadamente tem que dizer assim: não, na verdade, na minha fé, no que eu acredito, né? Jesus disse que só Ele pode fazer isso, né? Não, eu entendi, mas é que todo caminho, né, leva a Deus, né? Eu falei: então, é meio perigoso isso, mas na minha fé só tem uma pessoa que leva.
Só Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. As pessoas estão acostumadas, porque isso é mais confortável para elas, porque elas vão continuar na sua vida tranquila, às vezes uma vida medíocre ali, sabe, sem fé, sem esperança vívida mesmo, sem algo real. Então elas falam: não, está tudo bem, qualquer caminho leva a Deus. A Bíblia não diz isso. A Bíblia não diz isso. Então eu estou acostumado a ficar com o que a Bíblia diz. Eu não fico com o que eu penso, com o que eu acho, com o que eu entendi, porque eu olhei, porque eu vi, porque eu analisei. Nada disso. Eu prefiro ficar com o que a Bíblia diz. E a Bíblia não diz que muitos caminhos levam a Deus. A Bíblia diz: Jesus, Ele sim é o caminho, a verdade e a vida. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Foi extremamente claro. Ninguém vem ao Pai, Jesus disse, né, no verso que nós lemos, oficial: ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele estava dizendo: se você não passar por mim, você não chega a Ele. Eu sou a única pessoa que consegue ligar você com Ele. Para morar lá, você precisa passar por mim, para que eu possa resolver o seu problema com Ele, e você ter acesso com Ele. Louvado seja o nome de Jesus. Pedro também declarou em Atos 4,12: em nenhum outro há salvação, porque também debaixo dos céus nenhum outro nome há dado pelos homens pelo qual devamos ser salvos, a saber, Jesus Cristo. É Ele, irmãos. Ele é o caminho da salvação, Léo. Não tem jeito. Vai correr, vai bater de um lado, vai bater do outro. É melhor entrar nesse caminho, é melhor acessar esse caminho, essa pessoa maravilhosa, abraçar Ele, mesmo com algumas ressalvas que você tenha, porque talvez não entendeu tudo ainda. É assim, irmãos, a gente não tem todas as respostas que nós queremos. Os grandes filósofos da história morreram, Thomas, cheio de dúvidas acerca de muitos assuntos, porque isso é o que nos faz pensar, ser um ser pensante. O cara pensa, ele faz um cálculo e fala: alguma coisa está errada aqui. Não tem problema ter dúvida, mas eu acho que, se tratando de Jesus, é melhor estar nele, nesse caminho, do que não estar. Porque, como disse o Rodrigo, o arqueólogo, o pastor Rodrigo, ele diz: se for uma mentira, e se isso de fato, se Jesus é uma mentira, se Ele não é o caminho, se Ele não é a verdade, se Ele não é a vida, não tem problema. Todas as mudanças que Ele gerou em mim, toda a alegria que Ele trouxe para a minha vida e para a minha casa, para a minha família, já foi suficiente. Agora, se Jesus for o caminho, a verdade e a vida, e só Ele liga ao Pai, se você não for Ele, você fica do lado de fora. Então eu acho que não vale a pena correr esse risco. Observe que o texto que nós acabamos de ler: em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome foi dado pelo qual devamos ser salvos. Ele diz assim: nenhum outro nome. Não existe outro meio, não existe outra ferramenta. Existe um nome, foi dado um nome a essa pessoa, para que ela fosse o nosso caminho seguro para acessar a Deus. E essa pessoa se chama Jesus Cristo de Nazaré. Ele é o nome pelo qual devamos ser salvos, e nenhum outro nome. Não é Jesus mais alguma coisa, não é Cristo mais obras, não é Cristo mais méritos humanos, não é Cristo mais dinheiro, não é Cristo mais religião, é Cristo, somente Cristo. Esse é o nome pelo qual devamos ser salvos. Louvado seja o nome do Senhor. Paulo escreveu em 1 Timóteo 2,5: porque há um só Deus e mediador entre Deus e os homens, a saber, Jesus Cristo, homem. Você sabe que há pouquíssimo tempo, até a própria Igreja Católica Apostólica Romana teve que reaver ali os seus ensinamentos, porque eles acreditavam que Maria, mãe de Jesus, era comediadora com Jesus. Jesus não era o único caminho para a salvação, ela era uma espécie de apoio, de ajudadora para conduzir as pessoas até Deus. Mas não tem como, a Bíblia é inegável. Paulo está dizendo para Timóteo: só há um só, não existe nenhum outro. E a igreja então teve que fazer esse reparo histórico, e teve que dizer, o Papa teve que dizer: olha, realmente só Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém pode ir ao Pai se não for por Ele. Tiraram então Maria, mãe de Jesus, muito especial, mas tiraram ela dessa situação. Eu tenho certeza que ela nunca quis estar lá.
Se ela fosse perguntada, ela diria: não, faça tudo que ele está mandando. Ela nunca ousou dizer alguma coisa diferente. Mas a igreja, com seus dogmas, colocou Maria num lugar onde ela não queria estar. E graças a Deus e a Jesus Cristo, iluminou a cabeça desse Papa. E ele falou: sabe de uma coisa, eu vou resolver esse problema logo, e vou tirar ela do meio do caminho. Sabe por quê? Porque a salvação é algo somente de Jesus. É mérito exclusivo de Jesus Cristo. Ninguém pode tocar na salvação, porque ela está com Jesus Cristo. Isso é central no Evangelho. Há um só Deus e um só mediador. Você acredita nisso? Dê uma salva de palmas para Jesus. A quinta coisa que eu quero destacar é que Jesus não é apenas o caminho, porque o texto está dizendo isso: eu sou o caminho e a verdade. Então ele não é só o caminho, Jesus também é a verdade. Jesus continuou: eu sou o caminho e a verdade. Vivemos em uma geração de muitas vozes. Muitas vozes. Cada pessoa tem uma opinião, cada pessoa apresenta uma verdade. A internet apresenta milhares de opiniões diariamente. Nós somos bombardeados quando o assunto é verdade. Se não me falha a memória, se vocês puderem me corrigir, quem conhece melhor de história, eu não sei se foi da boca de Hitler que disse que uma mentira contada várias vezes se torna verdade. Eu não sei quem é o autor. Foi um nazista, mas não foi Hitler. Mas foi farinha do mesmo saco. E o Lula também repetiu: vigia, meu. Escute, olha só, vigia. Zé, vigia. Uma mentira dita muitas vezes se torna. Isso é o que ele acreditava. E de fato, para algumas pessoas, isso acontece. Mas existe uma diferença entre uma opinião e possuir a verdade. A verdade é a verdade. Eu vi, não sei aonde, talvez os irmãos vão se lembrar, quem acessa Kauai, essas coisas. Eu vi um rapaz dizendo assim: ó, quanto que é 2 mais 2? Aí a pessoa falou assim: é 4. Acho que era um advogado, ele estava discursando ali, estava fazendo uma defesa, e ele perguntou para alguém: quanto que é 2 mais 2? E a pessoa disse, sem titubear: é 4. E ele falou: se eu disser para você que é 5, você acredita? Ela falou: não, 2 mais 2 é 4. Mas se o mundo todo disser que 2 mais 2 é 5, você não acreditaria ainda assim? Se o mundo inteiro dissesse para você que houve um erro e que a verdade, na verdade, 2 mais 2 não é 4, é 5, você acreditaria? E ela disse: não. E ele disse: por quê? Ela falou: porque a verdade é absoluta. 2 mais 2 é 4. Jesus é essa verdade. É uma verdade incontestável. Não sou eu só que digo, porque sou apaixonado por Ele, amante por Ele. Até os céticos dizem que Jesus existiu. E você tem dificuldade de entender que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Jesus não disse: eu conheço a verdade. Ele disse: eu sou a verdade. Eu sou o caminho e a verdade, o grande libertador. A verdade não é simplesmente uma informação. A verdade é personificada no próprio Cristo Jesus. Ele é a verdade. Ele é o caminho. Ele não faz parte de um caminho. Ele não faz parte, irmão Sérgio, de uma verdade. Ele falou: eu sou o caminho e eu também sou a verdade. Coisas absolutas, bendito seja o nome de Jesus. Por isso, quando seguimos Jesus, não estamos seguindo uma filosofia humana, não se trata de filosofia, se trata de uma pessoa. Estamos seguindo a própria verdade de Deus encarnada em Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Ele é uma verdade, e será diante dessa verdade que um dia, Zé, nós seremos confrontados diante dessa verdade. Estaremos diante do caminho, da verdade e da vida, e teremos que dar conta de todos os caminhos que nós trilhamos e como nós trilhamos ele. Nós vamos ter que dar. Talvez alguns aqui daqui 20 anos, daqui 30, né, os mais novos daqui 50, 60, mas é fato uma coisa: em algum momento da história da nossa vida, nós vamos ter que dar contas para o caminho, para a verdade e para a vida. A sexta coisa, estamos caminhando para o fim. Quem caminha com Jesus precisa abandonar os caminhos errados. Se Ele é o caminho e a verdade, quem está nele precisa abandonar as coisas erradas. Essa é uma regra, nós precisamos fazer isso. Quem caminha com Jesus precisa abandonar os caminhos. Isaías 30, 21 diz: e os teus ouvidos ouvirão a palavra que está por detrás de ti, dizendo: este é o
caminho. Lucas, Isaías foi o maior profeta messiânico. Eu não vou afirmar, porque seria ousadia demais, e como um teólogo, humildemente falando, eu não vou afirmar, mas eu posso crer que essa expressão, este é o caminho, ele sendo o maior profeta messiânico, pastor Fábio, ele estava dizendo, o caminho é ele estava falando do próprio Jesus. Este é o caminho, andai nele. Eu até grifei de preto, o caminho, e nele, coloquei de letra maiúscula no estudo, no versículo, este é o caminho, andai nele, sem vos desviar de nem para a direita e nem para a esquerda. Existe um caminho certo, e esse caminho tem nome, diga Jesus Cristo. Esse é o caminho, a verdade e a vida. Dê uma salva de palmas para Jesus. Mas também existem caminhos errados e tortuosos. Existem caminhos que são completamente desviados. Provérbios 14:12 alerta: a caminho que ao homem parece bom, é acessível. Não era assim quando a gente era jovem? Tá tranquilo, tá bacana. Eu lembro que eu, jovenzinho, não sei quantos anos, talvez 15, 16 anos, e aí eu tinha uma bicicleta que meu pai tinha financiado essa bicicleta para mim, foi uma luta para ele financiar. Eu falei, se eu financia eu pago, foi uma batalha, porque meu pai sabia, irmãos, que os parafusos estavam tudo solto dentro da minha cabeça. Ele falou, vou comprar a bicicleta para esse menino vai morrer. Mas comprou a bicicleta, aquela luta toda, financiou a bicicleta, uma bicicleta nova, zerada, coisa. E eu fazia barbaridade com essas bicicletas, irmãos. E aí eu lembro que um dia minha mãe falou assim, não, você não vai sair hoje. Eu falei, não, eu vou sair, você não vai. Eu falei, você não sai. E ficou aquela luta. Ela se distraiu, pá, dei uma fuga e fui embora com a bicicleta. Fui para o caminho, fui para o meu saber, para a minha inteligência, para a minha diversão. Eu fui trilhar nesse caminho que parecia bom para mim, e quase não voltei para casa. Tomei muita coisa, misturei muita coisa, e saímos pedalando por aí, e sofri um acidente, fui atropelado por um ônibus, e fui arrastado 7 metros, fiquei debaixo da suspensão preso, o ônibus, assim, a roda aqui, e eu debaixo aqui, me pressionando, me arrastou assim, o sangue ficou na rua, por 7 metros, aquele ônibus não passou por cima de mim, por mera bondade de Deus. Há caminhos ao homem que parece perfeito, mas o seu fim é de morte. Isso é muito sério. Nem todo caminho que parece bom vai terminar bem. Às vezes ao seu olhar, no seu entendimento, com a sua análise, você olha e fala, não, está tudo bem, está tudo ok, mas pode não ser bom. Nem toda oportunidade deve ser aceita, nem toda voz deve ser ouvida, nem todo conselho deve ser seguido. Por isso precisamos perguntar, Senhor, este é o teu caminho? Esta é a vontade do Senhor para a minha vida? Pastor, quando é que eu vou descobrir? Não devemos perguntar apenas, isso é conveniente. Devemos perguntar, isso agrada ao Senhor, Deus? É da tua vontade isso que eu vou fazer? Isso te agrada, o Senhor aprova? Para quem é pai aqui nessa noite, e é aos pais que eu estou me dirigindo de forma direta, qual é a maior sensação de alegria que um pai tem? É quando o filho acessa ele e pergunta para ele, pai, o que o senhor acha sobre isso? Sim ou não? A gente se sente o quê? Superior, né? O filho está perguntando, é porque ele entende que eu sou maior do que ele, que eu tenho conselhos bons para dar para ele. Nós precisamos perguntar a Deus se isso agrada a ele ou não. Pastor, quando é que eu vou saber se Deus não fala comigo de forma audível? As escrituras sagradas. Se você vai fazer algo que você tem dúvida, cheque a palavra de Deus, e lá você vai encontrar a direção e a resposta que você precisa, para saber se isso agrada a Deus ou não, se esse caminho é um caminho de bênção, ou se é um caminho de destruição. Consulte a Deus, e Ele vai dissipar todas as suas dúvidas. Sétimo e último, Jesus é o caminho da verdadeira vida. Para terminar, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida.
Jesus é o caminho da verdadeira vida. Eu gostei de usar a expressão verdadeira, que é para dar um peso maior. Não é só a vida, não é o caminho da vida somente, é o caminho da verdadeira vida, porque há muitas vidas sendo vividas, mas não são vidas verdadeiras, de paz, de alegria, de gozo, de consolo, de experiência com Deus, de esperança de vida eterna. E é nessa noite, nesse sentido, que eu quero caminhar com você para terminar. Jesus também declarou: eu sou a vida, João 10:10. O diabo veio para matar, roubar, e no seu sermão Jesus disse: mas eu vim para que você tenha vida. Só isso, pastor? Não, a tenham com abundância. Olha a proposta de Jesus como é diferente. Ele não quer que você tão somente tenha vida, mas que você a tenha com abundância. Sabe o que é uma vida com abundância? Zé, é uma vida de transbordo. Então não é só um crente feliz, é um crente que transborda de felicidade. Não é um crente que tem paz, ele transborda a paz. Não é um crente que tem segurança só, ele transborda segurança. Ele sabe que o Senhor é o seu escudo, ele sabe que o Senhor vai adiante dele, despedaçando portas e ferrolho. Ele sabe que Deus toma a dianteira e que Deus está com ele. Louvado seja o nome do Senhor. O dinheiro pode comprar conforto, mas não compra paz. Isso aí usa os coach. Medicamentos podem tratar o corpo, mas não podem tratar a sua alma. Conhecimento pode aumentar a informação, mas não pode necessariamente transformar o nosso coração. Relacionamentos podem trazer companhia, mas não podem substituir a presença maravilhosa de Deus em nossa vida. O mundo está, irmãos, de forma louca e ansiosa, querendo resolver todos os nossos problemas, e eles correm. Os terapeutas, psicólogos, psiquiatras, remédio, todo tipo de ação. Procura um esporte, procura isso, vai fazer exercício, vai fazer tricô, vai jogar uma bolinha no final de semana. Eles vão procurando meios para trazer para mim e para você solução, que ajuda, Léo, parcialmente, mas não resolve todo o problema. Se você der um Google, você vai ver quantas pessoas se suicidam tendo condições financeiras, olha, maravilhosas, ricos e milionários, que estão cercados de empregados, de luxo e de conforto, e que estão sendo tratados pelos terapeutas, tomando os melhores remédios, mas está faltando essa vida, né? Conhecer essa verdadeira vida, que é uma pessoa chamada Jesus Cristo de Nazaré. João 11:25, eu sou a ressurreição, a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. O caminho de Jesus nem sempre é o caminho mais fácil. Para terminar, o caminho de Jesus nem sempre é o mais fácil, embora há igrejas por aí que ficam propagando, ficam ensinando que tudo é mais fácil. Isso é antibíblico, irmãos. Não tem estrutura bíblica, nós não temos apoio, nós não encontramos substância real aqui. Aqui existe algo que precisamos ensinar à igreja. Seguir Jesus não significa que não teremos dificuldade. Jesus nunca prometeu uma estrada e uma caminhada sem dificuldade. Ele nunca ensinou isso. E isso é tão fato, e é tão fato que todos os seus apóstolos, com exceção de João, foram martirizados. Ele disse, João 16:33, no mundo tereis aflições, mas tenha de aflição aqui em todos os aspectos, físico, mental, psicológico, todo tipo de aflição, todo tipo de dor. O que Jesus estava querendo dizer com isso? Ele estava querendo formar uma igreja forte. Não adianta ficar com meias palavras. Não adianta pegar o seu filho que você está formando ele para ser um homem. Não adianta você pegar a sua filha que você está formando ela para ser uma mulher e ficar ali, sabe, excessivamente querendo esconder as coisas. Não, diga para ele como que é o mundo real. Diga para ele os riscos que ele corre lá fora,
para a sua filha, para o seu filho, para o seu neto. Diga a verdade como ela é. E Jesus disse a verdade para os seus discípulos: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Mas tem um problema: no mundo vocês vão ter aflições, e é bem provável que a maioria de vocês aqui vão morrer por causa de mim. Jogou limpo. Observa, Jesus não disse: vocês não terão aflições. Muito pelo contrário, Ele acrescentou: vocês terão aflições, mas eu venci o mundo. Se coloque de pé nessa noite, querido. Quando Jesus disse, esse Jesus que é o caminho, a verdade e a vida, quando Ele disse que eu venci o mundo, isso muda tudo. Por quê, pastor? Porque a nossa segurança não está na ausência dos problemas. Diga assim: a minha segurança, a nossa segurança está em uma pessoa que se chama Jesus Cristo. No caminho seguro, na verdade absoluta e na vida eterna. Dê uma salva de palmas para Jesus. Tudo que restou para mim e para você é permanecer em Jesus. Caminho, verdade e vida. Esse é o caminho que é estreito e é apertado. E como disse Jesus, que nós teríamos muitas aflições ao longo dessa caminhada, já que nós somos peregrinos aqui, somos meros viajantes. Nós temos um alvo, nós temos um destino maravilhoso nos aguardando. E esse lugar tem nome: é os céus, são as moradas celestiais. É um lugar ao lado do Criador, onde nós passaremos a eternidade com Ele, para a glória do nome de Jesus. Tem um louvor, filho? Vamos cantar um louvor, e logo em seguida nós vamos orar e agradecer a Deus.